Pois bem, amados, nas nossas lições anteriores, nas últimas, nós tivemos revisando a respeito do evangelho que Jesus pregava, era o evangelho do reino, e também quais eram os critérios que Jesus tinha para considerar alguém como seu discípulo, né? Hoje, nós pretendemos responder esta pergunta aqui, ou duas perguntas que eu coloco para você já de saída, se você tem já a resposta para essas perguntas. E qual seria a diferença? Qual é a diferença entre anunciar a palavra, proclamar a palavra e aplicar a palavra? E também, assim, qual é a importância dessa aplicação? Esse é o nosso desafio para hoje, responder essas duas perguntinhas. E, assim, começamos entendendo de forma muito simples que muitas vezes Jesus, quando estava falando, ele estava anunciando, ele estava tanto revelando algo novo para os ouvintes, como estava muitas vezes explicando. Tá? No entanto, há outras situações onde Jesus estava aplicando. Geralmente, o anúncio era feito de forma genérica, tá? Enquanto que a aplicação era geralmente para uma pessoa ou um grupo de pessoas específico que o estava ouvindo naquele momento. Então, o anúncio geralmente é do tipo assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, né, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Essa expressão começa com a pergunta assim: se alguém, isso é muito genérico, Jesus está falando para qualquer um que esteja ouvindo. Se alguém não aborrece. Só para salientar aqui rapidinho, entre parênteses, a palavra no original é a palavra aborrece mesmo. É uma palavra que é citada, eu fui pesquisar hoje, fazer as contas, achei 43 vezes o anúncio dessa palavra no Novo Testamento, e dessas 43, 38 vezes a tradução é odiar. E aqui, e mais 4 textos, Jesus fala aborrecer. E é um pouco assustador, né, encarar esta palavra, mas o que Jesus está dizendo ali é realmente que, em comparação ao amor a Ele, todos os demais amores podem ser, assim, completamente distantes, tão infinitamente distantes, que Jesus chega a usar a palavra aborrecer, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Outras situações onde Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É uma proclamação genérica. Se alguém, qualquer um de vocês, né? Quando ele fala, por exemplo, larga é a porta e espaçoso o caminho, ele está fazendo um anúncio que é para todos, é genérico e não tem um alvo específico. Já quando Jesus aplicava, era direcionado. Por exemplo, quando ele estava diante de ouvintes e dizia arrependei-vos, já não é uma explicação, é uma demanda colocada por Jesus. Quando Jesus diz entrai pela porta estreita, já não é uma explicação, já é uma aplicação. Quando ele fala, por exemplo, com aquele homem rico, que ele diz assim: vende tudo que tens, isso não é uma explicação, nem uma proclamação. Isto é uma aplicação direta. Então, para nós entrarmos mais a fundo nesse assunto, eu vou pedir que o Jean coloque para nós a nossa leitura fundamental de hoje, que está em Marcos, capítulo 10. É a conversa de Jesus com aquele homem, né?
diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Bom, aqui vamos fazer o seguinte: vamos dar uma olhada, uma analisada nesse texto, passo a passo. Né? Primeiro, nós temos que observar aqui a atitude daquele homem. Aquele homem teve uma atitude ali pública que, assim, nos modelos atuais de igreja, ele seria considerado um homem super convertido e muito espiritual. Né? No nosso contexto, provavelmente, nós chamaríamos de contato quentíssimo. Imagina uma pessoa que vem correndo e se ajoelha, e não é pouca coisa. E mais, ele demonstrou um interesse espiritual. A pergunta dele foi sobre a vida eterna. Vamos observar a primeira reação de Jesus. Jesus, para espanto daqueles que forem comparar aquilo que ocorreu com a nossa realidade de hoje no mundo, Jesus iniciou o diálogo rejeitando uma aproximação elogiosa. O homem já chegou com elogios, mas Jesus, de saída, deixou claro algumas coisas. Jesus deixou claro, primeiro, que nenhum homem é bom. Lembre-se que aquele homem rico não sabia que Jesus é Deus. Então ele chamou Jesus de bom e Jesus não aceitou, porque nenhum homem é bom. E aquele homem não sabia que estava conversando com o próprio Deus encarnado. E a segunda coisa que Jesus deixa claro ali é que a resposta dele não ia ser afetada pelo elogio. O homem fez o elogio, Jesus descartou. A verdade irmãos, que é mais difícil dizer a verdade para quem se aproxima com elogios e afagos. Aqui, Jesus está nos ensinando a não levar isto em conta. E, seguindo adiante, nós vamos perceber que Jesus discerniu o coração daquele homem. E Jesus o amou. E Jesus atuou pelo amor. Jesus usa uma estratégia. Jesus começa por aquilo que aquele homem já entendia. E Jesus discernia que aquele homem já entendia. Jesus começa pela lei. E quando o homem responde que tinha cumprido tudo aquilo já, Jesus não refutou. Jesus o ouviu e não refutou, mas diz o texto, e eu creio que o Espírito Santo fez registrar isso, e bem registrado nas Escrituras, para que nós mesmos não nos confundamos. Então o texto diz: e Jesus o amou. E isso serve para nós entendermos que a aplicação do Evangelho, mesmo da forma radical como Jesus fez, não é
falta de amor, ela não contraria o amor. Pelo contrário, a falta de aplicação poderia, em algumas circunstâncias, indicar a falta de amor. E aquele homem estava interessado na eternidade. E Jesus estava interessado na eternidade dele. E Jesus, inclusive, arriscou a boa reputação que ele tinha com aquele homem, para dar ao homem a resposta que ele necessitava. Tendo dado esse passo, começando por aquilo que o homem conhecia, Jesus então conclui a sua aplicação sobre aquele homem, falando de coisas que o homem não tinha a mínima ideia. Salientar aqui, o homem mostrou um caráter sério e asseverou sua obediência aos mandamentos. Jesus, mesmo aceitando que o homem tinha aquele caráter, Jesus apontou o que faltava. Jesus disse: só uma coisa te falta. Jesus não disse assim: uau, você pratica tudo isso, você então é um homem bom. Não, não, não. Jesus apontou o que faltava. Apontar o que falta não significa desprezo pelo que já existe, mas significa amor. Faltava àquele homem o principal: ter Deus acima de todas as riquezas e bem terrenos. E sem isso, sem este principal, aquele homem não herdaria o reino dos céus. Vamos dar uma passeada rápida por outros textos das Escrituras. Nós não vamos mostrar na tela, nem vocês precisam procurar. Eu vou citando aqui e vou explicando. Por exemplo, vamos ver vários formatos de aplicação que Jesus fazia. Um deles, por exemplo, quando Jesus estava já perto de sua morte e disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. E essa aplicação não era um anúncio. Jesus não estava dizendo: quem crer em mim. Aqui ele estava aplicando aos discípulos: credes em Deus? Crede também em mim. Essa aplicação estava cooperando com a formação da fé dos discípulos. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eles lembraram todas as palavras de Jesus e isso os encorajou a ter a vida que tiveram. Outro exemplo de como Jesus aplicava, nós não temos, aqui vou só falar Jesus, ele mesmo falando da aplicação que ele fazia. Quando ele diz assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Ou seja, Jesus mesmo estava falando que ele aplicava a palavra de Deus ao mundo, anunciando que as obras deles eram más. É um tipo de cooperação, é um tipo de aplicação que coopera com o Espírito Santo para que ele gere convicção de pecado no ouvinte. É Deus, é o Espírito Santo que convence de pecado, mas ele usa aquilo que nós dizemos da palavra de Deus. Nós vemos isso em abundância, os apóstolos fazendo como Jesus, nas pregações que nós vemos em Atos dos Apóstolos, né? Outro tipo de aplicação: Jesus chegou para homens que estavam trabalhando com pesca, com reparo de redes, estavam lançando as redes, e Jesus diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Nós vemos aqui essa situação, nós vemos Pedro, seu irmão André, Tiago, João, que eram filhos do Zebedeu, eram todos ali parte de uma pequena indústria pesqueira, onde eles eram, inclusive, sócios. E a Bíblia diz que havia outros empregados. Essa aplicação que Jesus fez, vinde após mim, é uma aplicação parecida com uma aplicação que ele fez ao homem rico.
coopera para que Deus seja amado acima de tudo, servido pela pregação do evangelho. Estão entendendo, irmãos, a diferença entre proclamação e aplicação? Nós vamos, por exemplo, vocês podem procurar depois em Lucas capítulo 9, nós temos do versículo 57 até o 62, nós temos 3 aplicações que Jesus fez, assim, uma atrás da outra. Na primeira, o homem estava entusiasmado com a pregação de Jesus e disse: seguir-te-ei, onde quer que fores. E Jesus não demonstrou entusiasmo, Jesus demonstrou haver ali uma oportunidade para aplicar, para que aquele homem entendesse bem do que estava falando. Jesus diz para ele: mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse tipo de aplicação, irmãos, é que coopera para que a semente não caia em espinhos. Aqui vamos fazer de novo a comparação. Lá em Mateus 13, quando fala da parábola do semeador, Jesus está explicando o que acontece com aqueles que caem, que têm um coração que é com um solo como com espinhos. Ali Jesus está explicando. Aqui Jesus não está explicando. Aqui Jesus está aplicando naquele homem ali, para que ele no futuro não se demonstrasse como alguém cuja semente caiu num coração cheio de espinhos, uma terra cheia de espinhos. Outro tipo de aplicação ali em Lucas 9, olha só o que acontece. E Jesus disse para um homem a mesma coisa que havia dito para outros. Disse simplesmente: segue-me. E o homem respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus não deixou barato. Olha, irmãos, o que Jesus disse? Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. E sepultar aqui não significa que o pai dele tinha morrido naquele dia, senão ele nem estaria ali ouvindo a Jesus. Eu entendo, depois se eu estiver errado, se alguns companheiros acharem que eu estou errado, por favor, me corrija, mas eu entendo que significava que aquele homem queria ficar com o pai, cuidando do pai até que esse morresse. E acho que se Jesus desse uma palavra desse tipo hoje, ele seria considerado um insano, mesmo dentro da igreja. E ele, na verdade, está chamando a todos aqueles que não o seguem de mortos. E declarou que a pregação do reino está acima de todas as considerações pessoais. Disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e prega o evangelho do reino. É uma aplicação que coopera que as pessoas não amem seus queridos, seus amados, familiares, próximos, mas que as pessoas não amem a estes mais do que a Cristo. E a aplicação seguinte, Jesus disse, não foi Jesus, né? Foi quem se aproximou, disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha só o que o homem queria: dar um pulo em casa, dar um abraço nos seus pais, nos seus irmãos. Qual o problema disso? Onde está o erro disso? O erro, para Jesus, foi um erro, e um erro sério. Porque como Jesus leu essa condição que esse homem colocou, Jesus disse que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Como assim? Por quê? É simples, irmãos. O que Jesus está dizendo é: olha, querido, quando você disse seguir-te-ei, Senhor, você botou a mão no arado. Mas quando você disse
mas deixa-me primeiro. Você olhou para trás. Não significa que Jesus não queria que esse homem se despedisse de sua casa. O problema é que o homem estava colocando as condições. Com certeza, se o homem dissesse, Jesus, eu vou te seguir, estou contigo, ele podia ouvir, ó, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, o homem poderia dizer, não, eu estou nessa, estou contigo. E se poucos minutos depois esse homem perguntasse, Jesus, posso ir lá em casa dar um abraço na minha família? Eu acho que é muito possível que Jesus ia dizer, estou indo lá contigo, quero conhecer a tua família, quero dar um abraço neles também. O problema é a atitude daquele homem de dizer seguir-te-ei e ao mesmo tempo dizer, mas primeiro. Então, outra aplicação, a mais, assim, vamos dizer, contundente de todas, com o resultado mais rápido, foi Jesus chegando para Mateus. Mateus estava na coletoria e Jesus simplesmente disse: segue-me, sem explicação nenhuma. E Mateus se levantou e o seguiu naquela hora mesmo, deixando tudo que ele tinha, todo o seu trabalho, toda a sua renda, tudo ele deixou para trás. Bom, aqui são vários exemplos de aplicação e eu queria expor rapidinho aqui os resultados, né? E o resultado de Jesus aplicar dizendo crede em Deus, crede também em mim, o resultado foi que depois da ressurreição de Jesus, eles nunca mais tiveram o seu coração conturbado. Nunca mais tiveram o coração conturbado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quando Jesus dizia ao mundo que suas obras eram más, o resultado foi centenas de pessoas que entenderam que suas obras eram más e que precisavam responder a isso diante de Deus. Bom, Pedro, André, Tiago, João, Mateus, todos nos demonstram o resultado de uma conversão radical. E no caso do homem rico, qual foi o resultado? O resultado no momento foi um homem triste, mas convicto de que não amava a Deus acima das riquezas. Olha que avanço que aquele homem teve. Aquele homem se achava o tal, mas Jesus disse, está te faltando isso, e o homem foi embora triste. Isso não foi ruim. Alguns, os estudiosos aí, que estudam detalhes aí de históricos, asseveram que esse homem possivelmente era o próprio José de Arimateia. Né? Não, eu não examinei isso, não teria como provar, mas algo aconteceu ali, houve um lucro. Esse homem saiu com a consciência dele diferente da resposta de Jesus, né? Com a resposta de Jesus. E as situações todas que nós vimos ali em Lucas 9, elas ali não descreve o resultado, descreve a aplicação que Jesus fez. Não descreve se houve a renúncia que Jesus propôs, mas está implícito que houve maior consciência da parte daqueles homens sobre a renúncia exigida por Jesus. Encerraria dizendo assim para você: caso sua vida não esteja em acordo com essas palavras de Jesus, eu quero insistir com você, que você o faça agora. Não é amanhã, não é depois da manhã. Considere essas palavras de Jesus hoje, agora. Se de alguma maneira Deus está tocando seu coração de que você precisa revisar essa radicalidade do evangelho na sua vida, te recomendo fazer o seguinte agora. Olha para quem está do teu lado e diz: eu estou precisando revisar isso aí na minha vida. Te compromete agora
com aquilo que o Espírito Santo está falando contigo agora, no nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a resgatar o fio dessa espada. Esse evangelho seja não apenas proclamado, mas aplicado na vida de todos aqueles que ouvirem. Santos, vamos aqui então ver algumas perguntas que nos ajudem a interiorizar essa palavra e orientem nosso pensamento e a nossa consciência. Fazer uma pequena aplicação, né? Primeiro, você se lembra de situações em sua vida em que você foi confrontado com a aplicação do evangelho e teve que tomar decisões que implicaram renúncia de tudo e de todos? Essa pergunta, irmãos, não se aplica apenas a quando você ouviu o evangelho, mas se ao longo do teu caminho a palavra do evangelho foi aplicada de tal maneira que você precisou decidir, contrariando tudo e todos por causa do amor ao Senhor. Segunda pergunta. Você mantém até hoje a atitude que lhe foi exigida por Deus? É muito provável, irmãos, que alguns, quando se converteram, não foram confrontados com isto. Eu, por exemplo, não fui. Quando eu vi o evangelho, quando eu me converti, e rogava ao Senhor que me aceitasse, pleno de convicção de pecados, mas ninguém me falou sobre essa rendição completa a Jesus e da autoridade de Jesus sobre a minha vida como condição para que eu entrasse em seu reino. Mas muito pouco tempo depois, eu fui confrontado com a palavra. E eu me lembro da minha resposta. Eu tinha apenas 18 anos, mas eu disse: Senhor, sou teu escravo, vivo para você, me governe. Então, mesmo que você não tenha recebido essa palavra, quando você ouviu o evangelho, olhe para a sua trajetória nesse caminho até hoje e se pergunte: a minha atitude é esta? Eu estou pronto a perder tudo por amor a Jesus? Qualquer outro amor que eu tenha sobre a terra? E aqui, amados, eu peço que você considere seriamente diante de Deus meu amor à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais, ao meu trabalho, à minha profissão. Eu posso considerar como ódio se comparado ao amor a Jesus? Terceira pergunta. Você, quando prega, inclui a aplicação do evangelho como Jesus fazia, ou tem a tendência de afofar a mensagem? Afofar aqui, irmãos, é tentar adequar a mensagem ao pecador, àquele que está ouvindo. É tentar torná-la mais palatável, né? É botar um temperozinho que ajude a pessoa a engolir. Quando estivermos ou quando estamos pregando o evangelho, irmãos, tenhamos sempre em mente que a pessoa que está ouvindo está diante da decisão mais grave da sua vida. Está diante da definição da sua eternidade. Então, não tente adequar as condições do reino de Deus. Se o Espírito Santo não produzir uma verdadeira conversão, o fato de você facilitar, entre aspas, a entrada no reino, não significa que se cumprirá. Não sejamos daqueles que dizem paz, paz, quando não há paz. Vamos proclamar o evangelho e vamos aplicar o evangelho e permitir que as pessoas se sintam diante de uma definição, de uma decisão grave, escolher entre a vida e a morte, entre a vida eterna ou a vergonha eterna, pertencer a Cristo ou pertencer às trevas. Que o Senhor nos dê graça, nos dê intrepidez e atitude correta para proclamarmos e aplicarmos o seu evangelho da forma como ele fez e da forma como ele nos manda fazer. Aleluia. Graças a Deus.